sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ana e no vídeo de hoje eu vou continuar a investigação do livro A Mandíbula de Caim. Então, se você quiser saber o que eu vou descobrir, fica aqui comigo. Começando pela página 82, eu não sei se eu posso falar muita coisa sobre ela, mas eu tenho a sensação de que a narradora é a Jasmine. Por quê? Primeiro a gente sabe que é uma mulher, né? Porque ela diz estava sentada. Então a gente sabe que é uma mulher. Então só pode ser a May ou a Jasmine. Só que eu tenho quase certeza que não é a May. Por quê? Ela diz o seguinte: me lembrei, eu testemunhara atos carnais, sangrentos e antinaturais. Quando ela disse isso, uma coisa que ficou meio clara assim pra mim é sobre a maldade da personagem. Pra mim, a May parece ser uma pessoa muito maldosa, então ela não diria algo do tipo eu testemunhar atos carnais, sangrentos e antinaturais. Isso é muito mais cara de que seja uma outra personagem, alguém menos frio. Então essa é uma das pistas que me faz acreditar que se trata da Jasmine e não da May. Outra coisa é que ela menciona o chá, né, o fumegante lapsang. E eu não lembro da May falar sobre chá nas páginas em que ela narra, e que eu sei que realmente é ela narrando. Então, essa é uma outra pista que me leva a crer que seja a Jasmine. Não sei se isso é uma pista forte o suficiente, mas acho que essas duas juntas já são um bom caminho para provar que se trata da Jasmine. E aí, lá no final, ela diz o seguinte: mas você não conheceu Henry. Então, ela tá falando aqui com o leitor, com a gente. E se ela diz isso, então ela não tá falando sobre o cachorro, porque o autor não escolheria uma frase como essa sabendo que um outro narrador do livro é o Henry, o cachorro. Então, a gente já sabe quem que é o personagem Henry Cachorro. Nesse caso, ela fala que nós não conhecemos Henry, então aqui não se trata do cachorro Henry, do Clement. A gente pode dizer aqui que esse Henry não é o Henry, o cachorro do Clement, porque nós conhecemos o cachorro do Clement. E se ela diz isso, que nós não conhecemos, o autor não iria usar uma frase dessa, sabendo que o outro narrador do livro da Mandíbula de Caim é justamente o Henry, o cachorro do Clement. Então aqui, quem que é esse Henry? É um homem ou é esse primeiro cachorro dela? Porque ela diz aqui, era o primeiro cão pelo qual eu me interessava, e desde o começo, aliás. Pode parecer estranho me ouvir falar essas coisas, mas você não conheceu Henry. Então muito provavelmente é o primeiro cão dela. Agora, uma parte que ficou confusa pra mim é esse último parágrafo. Seja como equívoco humano, seja como produto do mesmo barro de Caim, como diz o poeta laureado, e ele mereceu ambas as qualificações, pode dizer que conhecia o seu, não sei pronunciar isso, mas que significa profissão, ofício, algo do gênero. Então, de quem ela tá falando aqui nesse parágrafo, eu não entendi. Porque antes ela tava falando do cachorro, é isso, né? O cachorro, o primeiro cão dela, chamado Henry. Então, gente, como vocês podem ver, esse livro tem 300 milhões de Henrys. E esse não é o Henry do Clement. Agora, esse último parágrafo que eu não entendi. Ah, e uma outra coisa que eu acho que é importante é quando ela diz: Bartolomeu até me afagava os tornozelos, mas não tem superstições com escadas perigosas ou desejo de comer doces. Ou seja, ela tem outras superstições relacionadas a outras coisas. Então, é mais uma pista aí sobre a característica da personagem. Então, não tenho muito o que dizer sobre essa página em si, mas basicamente a Jasmine sentada, se lembrando ou imaginando as coisas que ela testemunhou. E que ela teve um cachorro chamado Henry. Agora vamos para a próxima página. Gente, página 83, eu tenho algumas informações bem complexas aqui pra falar. Vamos ver se eu consigo explicar isso direito pra vocês.
Página 83, nós temos algumas citações de novo de Browning. E como eu falei pra vocês em um vídeo recente, eu sei quais são as páginas em que as citações de Browning aparecem, mas não sei ainda o nome desse narrador, porque nas páginas com as citações de Browning não tem nenhuma menção ao nome desse personagem. Por isso que eu falei que ele deve narrar outras páginas em que ele não menciona Browning e que lá aparece alguma menção ao nome dele. Então eu ainda não sei o nome dele. Mas, olha só, ele fala sobre flor de melão e sobre a Inglaterra e que precisava aprender espanhol, essas coisas, essas partes são as citações de Browning. Agora, olha só, ele tá comendo, né? E eu não percebi isso na tradução. Eu vi no original em inglês, no trecho em que ele diz o seguinte: fiz uma pausa para enxugar o orvalho destilado pela rosa vermelha. Enxugar, em português está enxugar, em inglês não. Em inglês está que ele passou a língua no orvalho destilado, ou seja, ele está comendo alguma coisa. E se não fosse pelo texto original, não teria percebido isso, e nem a próxima frase, quando ele diz: e fiz um sinal que me trouxe Henry. Gente, tá chamando garçom. E aí eu lembrei que vocês comentaram muito tempo atrás, em algum vídeo lá, que Henry era um garçom. Então aqui está, talvez a prova, não sei se uma prova, mas uma evidência bem forte de que Henry é um garçom e não o mesmo Henry personagem, é um outro personagem esse daqui, tá, gente? É um personagem que não deve ser importante, eu acho. Enfim, ele tá lá no restaurante, chamou o garçom, e agora que me veio uma dúvida, que aparece o seguinte: tal qual um felino se arrastando no chão. Ele tá falando isso do Henry, o garçom, ou ele tá falando isso de um gato? Porque eu lembro que já apareceu um gato antes. Aí eu fui lá naquela página de busca, sabe? Quando você tem o livro no Kindle, você digita a palavra que você tá procurando. Eu procurei gato, né, em inglês, porque eu tenho o original em inglês, né, digital. E aí apareceu a página 62. E ele diz o seguinte: estiquei a mão e toquei uma forma difusa na cadeira a meu lado. Um gato lustroso que exultou horrendamente sob o toque dos meus dedos. Daí eu fiquei pensando, será que aqui ele tá falando, é o mesmo narrador? Ele tá falando desse gato? Eu não sei se isso é literal ou não, mas eu achei essa associação entre essas duas páginas, né, 83 e 62. 62, a gente não tem uma citação de Browning. Então já é mais difícil de afirmar se realmente se trata do mesmo narrador. Só que lá no final tem uma frase que eu não tinha conseguido entender, que eu ainda não consigo entender, que é o seguinte: assumidamente eu era um guerreiro, mas mesmo eu com certeza podia guerrear sem ser um salafrário. Talvez isso seja alguma pista de que ele é, mas não encontrei essa referência na internet. Eu pesquisei em inglês, né, igualzinho. Não encontrei, gente, não encontrei. Mas isso pode ser um indicativo de quem possa ser esse personagem. Bom, então ao que parece, se trata do mesmo narrador, talvez, porque os dois estão falando sobre esse gato, o outro está falando sobre o felino, não sei se é literal, se está comentando sobre um ato, sobre um jeito como se movia o garçom, eu não sei, gente, eu não sei. Eu só sei que quando eu fiz a busca da palavra gato, Kindle me levou a essa página 62. E não temos uma citação de Browning para provar que é o mesmo narrador, mas talvez seja justamente aí que a gente possa saber quem que é o narrador. Agora, outra coisa dessa página 62 que é muito fraco pra gente afirmar alguma coisa, mas mesmo assim talvez seja uma dica, é de que aqui ele também tá sentado numa cadeira, ele também poderia estar no restaurante. Então, realmente, talvez possa ser a continuação da página 83. Não nessa ordem, tá? Mas só que eu quero dizer que elas possam pertencer ao mesmo narrador. Agora, voltando à página 83, ele tá lá comendo nesse restaurante, chamou o garçom. E ele tá observando alguém, porque ele diz o seguinte: o velho deixou cair um objeto metálico. A gente já não tinha visto um objeto metálico antes? Que a gente ficou falando se era capa, se não era capa, se era uma caneta, se não era uma caneta. Eu acho que sim, eu vou pesquisar depois as páginas pra ver. Bom, e esse velho tá com uma mulher, e essa mulher recolheu rapidamente esse objeto metálico. E depois lá no final, haveria alguma nova notícia? Ela indagou baixinho o que ele queria dizer com aquele negócio sobre as boas novas
também não sei pronunciar isso, tá? Ghent. Mas é também algo relacionado a Browning. Só que, como eu sempre falo, as citações, além de serem citações, coincidem com os eventos do livro A Mandíbula de Caim. Então, ela pode estar perguntando para esse velho sobre algumas notícias, sobre algum certo negócio. Agora, o que é esse objeto metálico? Eu também não sei. Quem que é o velho, não tenho certeza. Quem que é a mulher, só pode ser a May ou a Jasmine. E, inicialmente, quando eu li a página, eu até pensei que poderia ser o Clemente falando, porque ele menciona vários tipos de flores, ele sabe o nome das flores. Mas como apareceu uma citação do Browning, eu percebi que não era, porque o Clemente não fala sobre Browning. Então é um outro narrador que eu ainda não encontrei o nome. Gente, eu esqueci de falar uma coisa. Página 83, quando eu li que ele tava comendo, eu me dei conta de uma coisa. Eu lembrei que vocês me disseram que tem um personagem míope na página 42, que ele tá comendo a sopa e ele fala que ele não enxerga direito. Eu não lembro como que era exatamente, mas parecia que as coisas estavam se movendo. Então, a gente sabe que tem um homem míope que tá no restaurante comendo. Então, ele é o narrador da página 42 e é o mesmo narrador dessa página 83. E agora, como eu falei, também possivelmente da página 62. Na página 42, também não tem nenhuma menção ao nome dele, mas eu ainda vou descobrir, gente. É isso, se vocês souberem alguma coisa, comentem aí. Já tô na página 83, tô quase acabando e tem um monte de coisa que eu não faço ideia ainda. Mas tudo bem, essa é a primeira leitura. Então, agradeço por terem assistido o vídeo até aqui e a gente se vê semana que vem com mais uma investigação. Tchau!